Oi pessoal, tudo bem? Vocês estão lembrados dessa ligação? Aqui a gente simplesmente ligou uma lâmpada utilizando um interruptor simples. Porém, e se acontecer o seguinte? E se nós tivermos mais uma entrada no ambiente? Será que a gente consegue resolver isso ou será que a gente se deu mal? Bom, pessoal, de fato, não tem como a gente resolver o problema com o interruptor simples. Então, quem vai salvar a gente, na verdade, é esse cara aqui. Peraí, os dois são iguais? É verdade, os dois, por fora, a parte que você vê, realmente são iguais. Tem só dois estados, ok? Só que esse aqui é um interruptor especial. Ele é um interruptor diferente desse aqui. E você vai ver isso agora, tá? Enquanto esse aqui só tem dois bornes, duas vias, esse daqui tem 3 vias, ok? Então esse aqui é um interruptor diferente desse, ele tem um propósito diferente. Esse daqui é um interruptor paralelo, ok? Também chamado de interruptor three-way, porque ele tem 1, 2, 3 vias, ok? Bom, e aqui a gente pode ver, né, o uso dessas 3 vias, certo? Então, como o outro, ele só tem 2 estados, né, porque a parte que aparece para você, para o usuário, realmente não pode ter diferença um do outro, tá? Então, ele só tem o estado, né, para cima ou para baixo, ok? Mas e aí? Como é o funcionamento por dentro dele? O que muda aqui? O que muda é o seguinte, os dois estados vão fazer o borne do meio, a via do meio, se comunicar com a via de baixo ou a via de cima. Então, por exemplo, olha só, se nós temos aqui então, né, o nosso interruptor, tá, com a tecla pressionada para o lado de cá, por exemplo, ok? Então isso daí vai significar o quê? Que, né, a via do meio está se comunicando então com a via marrom aqui que você está vendo, ok? Com a via do lado de cá. Porém, se eu alterar o estado, né, desse interruptor, o que vai acontecer? Que agora a via do meio está se comunicando, né, com a via do lado de lá. Por fora, né, os dois não têm absolutamente nenhuma diferença. Os dois têm só 2 estados, 1, 2, tá? Enquanto o interruptor simples, tá, ele só comunica um borne com o outro por meio de uma conexão que liga e desliga. Esse daqui ele vai fazer com que os 2 bornes, né, da esquerda e da direita, ou então o de cima ou de baixo, depende de como você quiser ver, vai fazer com que os dois se comuniquem com o borne do meio, ok? E é isso, tá? É tudo que a gente precisa para fazer uma comunicação entre 2 interruptores paralelos, de modo que a gente controle a mesma carga de 2 pontos diferentes. Então nós vamos necessitar de 2 interruptores paralelos para que a gente consiga então 2 pontos independentes para controlar essa carga. E nós temos então aqui, ó, 2 interruptores paralelos. A gente pode ver que eles são paralelos porque os dois têm 3 pontos, né, 3 bornes, 3 vias, ok? Daí o nome então three-way. Como é que nós fazemos a ligação de 2 deles, ok? Então, ó, nós vamos escolher um dos dois, qualquer um dos dois, tá? Pode ser esse, pode ser aquele, no caso, esse daqui, para receber, tá, a fase, tá? Então, a fase, aqui representada pelo fio vermelho, lembre sempre, então, das cores dos fios, tudo bem? A gente já passou por isso, mas você tem que ter sempre isso em mente, tá? Então, o fio vermelho aqui está representando uma fase, qualquer uma das 3, ok? E ela vai chegar no borne do meio. E aí essa fase tem a opção de continuar tanto por cima quanto por baixo, dependendo do estado que você colocar esse interruptor. Tudo bem? Então digamos que o interruptor esteja ligado de modo que ela vá por cima, tá? Então que está representado aqui pelo nosso, né, condutor preto. Esse condutor preto ou marrom, os dois são retornos. Então, digamos que a nossa fase vá, né, do borne do meio para sair daqui pelo borne de cima. Ela vai passar então pelo retorno preto. Aí ela vai chegar aqui, né, no nosso, né, borne de cima
E ela tem a opção de continuar ou não. Vai depender do quê? Vai depender do estado em que esse segundo interruptor estiver. Tudo bem? Então, se ele estiver conectado de modo a permitir a passagem, né, do de cima com o borne do meio, a fase vai continuar, então, pelo nosso outro retorno, no caso aqui o branco. Tudo bem? E esse retorno aqui vai chegar finalmente até a nossa carga. Tá? Então, um dos bornes da nossa carga vai estar ligado diretamente, né, com a energia, né, que está saindo desse retorno aqui, e obviamente, né, o outro borne vai estar ligado no neutro. Você se lembra que o neutro necessariamente é o azul. Então essa daqui é a nossa ligação. Tudo bem? Ok, então a nossa lâmpada está acesa. Agora eu quero que a nossa lâmpada se apague. O que eu posso fazer? Eu posso interromper a passagem de energia. De que maneira? Acessando qualquer um dos dois e mudando o estado do primeiro ou do segundo interruptor. Então, por exemplo, se eu simplesmente mudo o estado desse segundo interruptor aqui, que é um interruptor dos retornos, se eu simplesmente mudo o estado dele, o que vai acontecer? Então agora a conexão interna vai sair do de cima para o de baixo, e a energia que está passando pelo borne de cima chega até aqui e não vai a lugar nenhum. Tudo bem? Ela para de passar pelo interruptor e a nossa lâmpada apaga. Agora eu quero acender a lâmpada de novo. Como é que eu faço? Então eu posso escolher qualquer um dos dois, não importa, e acionar a tecla dele. Por exemplo, se eu escolhesse ainda esse de novo, eu simplesmente acionaria ele. Então a nossa ligação interna passaria do de baixo para o de cima e a energia passaria a correr normalmente. E essa lâmpada acenderia de novo. Porém, se ele estiver no estado aqui de baixo, ok? Se ele estiver no estado de baixo, então a conexão de cima passa para baixo e a lâmpada apagou. Aí eu posso escolher, então, na verdade, acionar essa tecla, e aí a nossa conexão, que está conectada com o borne de cima, passa a estar conectada com o borne de baixo, e agora tem energia passando pelo nosso retorno marrom. Desse lado de cá, a minha conexão permite que a energia passe do borne marrom para o borne branco, e a energia chega até a carga de novo, e a lâmpada acende, e é isso, e é só isso. Então, agora eu tenho dois interruptores controlando a carga, tudo bem? Controlando a nossa carga, de dois pontos completamente diferentes. Então, esse cara aqui pode estar em uma parede, por exemplo, nessa daqui, e esse outro cara pode estar na outra parede, por exemplo, nessa daqui. E os dois, de maneira independente, vão controlar a lâmpada. Porque qualquer coisa que eu fizer num ou no outro vai simplesmente controlar a nossa carga, acendendo ou apagando a lâmpada, no caso. Então, por exemplo, eu posso acender e apagar a lâmpada só desse, eu posso acender e apagar a lâmpada só desse, eu posso acender a lâmpada nesse e apagar a lâmpada nesse, eu posso acender a lâmpada nesse e apagar a lâmpada nesse, e você pode testar a configuração que você quiser aí na sua casa, que você vai perceber que funciona. E mais um detalhe, não tem a mínima necessidade de você ligar o borne de cima com o outro borne de cima, ou o borne de baixo com o outro borne de baixo. Você pode simplesmente fazer de maneira trocada, que você vai perceber que continua funcionando da mesma maneira. Tudo que você tem que garantir é que o borne do meio, que é quem tem aqui os contatos internos com o de cima ou de baixo, fique para a fase e para o retorno que vai até a carga. Bom, então se é assim que funciona, como é que a gente coloca em prática isso daqui? Bom, na verdade a gente vai precisar, mais uma vez, de simbologia. E a simbologia do interruptor paralelo, obviamente, como é um interruptor diferente, ele é outro interruptor diferente do interruptor simples, ele vai precisar de um outro símbolo. O símbolo dele é esse daqui, com a bolinha pintada toda cheia. Então, quando você vir o símbolo da bolinha vazia, você já sabe que significa interruptor simples, só duas vias, só dois contatos, dois bornes, ok?
e ele só tem a capacidade de controlar uma única entrada do ambiente. Tá? E quando você vira a bolinha cheia, toda pintada, então a gente está falando do interruptor paralelo, ok? Esse interruptor tem 1, 2, 3 vias, ele é um three-way, ok? E ele tem a capacidade, então, né, de se comunicar com outro interruptor igual, outro interruptor paralelo, e os dois juntos têm a capacidade de cada um deles controlar uma das duas entradas do ambiente. Tudo bem? Vamos colocar isso aqui no quadro, então? Prontinho. Então, agora eu escolhi fazer, então, essa ligação, essa comunicação entre as duas caixas de passagem pelo teto. Agora nós temos como nos comunicar com esse interruptor. Ok? Bom, como você já viu aqui no nosso esquema, tá? E esse mesmo que está aparecendo aí para você, nós vamos escolher um dos dois, qualquer um dos dois, ok? Para receber a fase. No caso, eu escolhi esse daqui, tá? Ele poderia estar colocado aqui embaixo, eu poderia ter colocado aqui em cima, a gente que escolhe, tudo bem? Então, por exemplo, vamos manter o desenho original, tá? E escolher então que o de baixo é que vai receber a fase. Então, na verdade, é como se eu tivesse colocado esse cara aqui, aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Realmente, né, a fase que estava passando por aqui recebeu uma derivação e a derivação chegou até o interruptor que está aqui embaixo, né, por meio desse eletroduto. Tá? E a gente sabe disso porque nós temos o símbolo de fase desenhado aqui. Bom, a gente tem um símbolo de retorno desenhado aqui, da ligação original. Eu vou tirar ele porque, na verdade, a nossa ligação vai ter mais de um retorno agora. Ótimo. Então, o que nós temos aqui é um eletroduto com um condutor, no caso vermelho aqui, né, como exemplo, né, um condutor vermelho, passando por ele, e nós sabemos disso pelo símbolo. Excelente. Só que a partir do momento que a nossa fase chega até o nosso interruptor paralelo, okay? E nós sabemos que é o paralelo por causa do símbolo dele, ela chega obviamente no borne do meio. No diagrama unifilar nós não temos como representar borne do meio, já supomos que o analista técnico sabe disso, ok? Então a gente sabe que a ligação foi feita simplesmente porque nós colocamos o nosso condutor chegando lá. Agora, nós sabemos então que dois retornos, o borne de cima e o borne de baixo aqui, ok? Vão ter que se comunicar com o outro interruptor. Só que o outro interruptor está lá longe, lá do outro lado do cômodo, ele está aqui em cima, ok? Então, na verdade, esses dois condutores que nós vemos aqui, o preto e o marrom, esse caminho aqui, ele na verdade tem que ser a ligação entre os dois. Então, esses dois condutores têm que passar pelo caminho que estiver disponível para ligar esse cara com esse cara aqui. Qual é o caminho disponível, o caminho disponível existente entre esses dois? Bom, esse trecho de eletroduto aqui e esse trecho de eletroduto aqui. Então, o que vai acontecer é que nós vamos representar, então, dois retornos, o borne de cima e de baixo, aqui no caso o pretinho e o marronzinho, saindo daquele que recebeu a fase, então saindo daqui de baixo, chegando aqui, legal, olha só, um embaixo, um em cima do cômodo, os dois precisam se ligar. Então, saindo daqui e chegando até aqui, nós temos dois retornos. Daqui a gente continua, ok? Então, fazemos o símbolo de dois retornos aqui, e eles pertencem, claro, ao circuito número 1, ok? Eles chegam até o outro interruptor, então eles chegaram até esse cara aqui. O que nós temos é justamente essa ligação. Os dois retornos passaram pelo caminho disponível, conectando ambos. E agora que nós chegamos finalmente nos dois bornes desse cara, nós precisamos mandar o retorno final, aqui o retorno que se liga com a carga, de volta então para a carga. Então esse cara aqui vai ter que retornar até onde ele é necessário. Então nós temos que, vamos precisar fazer essa ligação aqui, esse retorno final se liga
e volta com a nossa carga. Vamos desenhar ele aqui. Então, o terceiro retorno está desenhado ali. Nós temos, então, os 3 retornos. Tá? Olha só. Nós temos os 3 retornos passando por aqui. E temos, então, a conexão com a nossa carga. Então, finalmente, a gente já sabe que se a gente entrar por aqui, a gente pode simplesmente acender a lâmpada, tá? Andar pelo cômodo. E se a gente sair pelo mesmo lugar, a gente apaga a lâmpada no mesmo cara. Bem, mesma coisa aqui por cima. Se a gente entra no cômodo por cima, a gente acende a lâmpada por ele, faz o que a gente precisar fazer aqui, na hora que a gente sair pelo mesmo lugar, a gente apaga por ele. Mas também nós podemos entrar por cima, acendemos a lâmpada, saímos por debaixo, né, apagando a lâmpada aqui embaixo. E vice-versa, né? Entra por debaixo, acende a lâmpada, sai por cima, apaga a lâmpada. E agora a gente consegue controlar essa carga, né, no caso essa lâmpada, de maneira independente de qualquer um dos 2 pontos. Isso é tudo que você precisa saber para fazer uma conexão three-way, onde 2 interruptores paralelos são utilizados. Bom, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau!